Pronto, gravação iniciada aqui. Muito boa noite a todos. Queria cumprimentar todos os nossos alunos e, em especial, a nossa querida convidada aqui, a Rafa Adriana. A Rafa é profissional da Esquadra. A Esquadra é um parceiro nosso aqui do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas. Rafa, seja muito bem-vinda à PUC Minas. Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Queria agradecer pelo convite também, dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje, nessa noite, com vocês. Satisfação imensa, tá bom? Nossa, a gente que agradece aí ter aceitado esse convite. Em nome do professor Lúcio, que é o diretor do Instituto de Ciências Exatas e Informática, te dou as boas-vindas a essa casa, tá? Aqui com a gente tem alunos de todos os cursos da área de tecnologia, então temos as graduações, os nossos novos EADs aí, tecnólogos, né? Então, cumprimentar a todos que estão agora, nesse período de pandemia, espalhados Brasil afora. A gente sabe que tem alunos aqui que estão em tudo quanto é lugar. Então, gente, muito legal receber vocês nesse canal aqui de bate-papo, de tecnologia, de carreira, tá? Espero que seja uma conversa muito proveitosa. Bom, vou apresentar a Rafa. A Rafa é graduada em Sistemas de Informação, especialista em Arquitetura de Software Distribuídos aqui pela PUC Minas, né? Tem 14 anos de experiência em análise e desenvolvimento de sistemas, sendo 10 anos atuando como Tech Lead. Ela é professora também lá do Centro Universitário Newton Paiva, entusiasta da área de educação e tecnologia como agente transformador da sociedade. E ainda traz uma frasezinha, né, de efeito aqui da Esquadra, né? Yes, I can be fun, né? É da Esquadra ou é sua, Rafa? É minha, assim, eu gosto bastante dessa frase, assim, eu tento, né, passar para as pessoas, para quem trabalha comigo, e até mesmo para os meus alunos, muito essa ideia de que, vamos lá, que isso pode ser divertido. Desmistificando um pouco, às vezes, algumas coisas relacionadas à programação. Acredito que todo mundo pode. Então, assim, é meio o meu lema que eu levo para a sala de aula, até mesmo para as pessoas que trabalham comigo lá na esquadra. Poxa, então, olha só, como eu te disse, aqui a gente tem um público bem diverso, a gente vai ter um momento de perguntas, tá? Hoje a nossa talk aqui vai falar sobre integração entre sistemas em minutos com a tecnologia Kafka. Você pode ficar à vontade, a casa é sua. Ótimo, muito bom. Então, pessoal, vamos lá, né? Vou colocar aqui a apresentação para a gente poder iniciar. Vou falar um pouquinho sobre como que vai ser a dinâmica da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje. Não está ouvindo bem? Pois é, Kleber, eu estou escutando a Rafa aqui e acho que o pessoal está tendo um retorno aí. Acho que tá. A galera já confirmou que está ok. Escutando bem. Então, beleza. Obrigado, gente. Então, bora lá, vou compartilhar aqui minha apresentação, né, com vocês. Bom, pessoal, o professor já falou um pouquinho sobre mim, né, eu trabalho na esquadra já tem um tempinho, né, assim, sou funcionário de carreira, vamos dizer assim, a gente brinca, né, patrimônio aí da esquadra, comecei a minha carreira na esquadra como trainee, né, e já há algum tempinho, como o professor falou também, há mais ou menos 10 anos aí, atuando nesse papel de tech lead, né, fazendo esse trabalho de liderança técnica, até compartilhando um pouquinho com vocês também, aproveitando esse público nosso, que tem bastante gente aí que está, né, às vezes está começando, até gostaria de ingressar na carreira, né, esse papel aí do tech lead, o que esse líder técnico, essa líder técnica, o que essa pessoa, né, nesse papel ele faz, né, como que é o trabalho dele, né. Esse trabalho de liderança técnica é um trabalho que eu gosto bastante, porque ele faz com que a gente consiga misturar as nossas características tanto de hard skills quanto de soft skills, né? A gente tenta misturar as nossas habilidades, tanto de estar lidando com o cliente, estar vivendo a vida do cliente, tendo a percepção do cliente de uma forma técnica, né? E conseguindo ter uma formação técnica que dá embasamento para isso, e também conseguindo ter o lado humano, né, que é um pouco de gerenciar as pessoas que trabalham com a gente, tendo um público de pessoas que estão começando, pessoas que às vezes têm uma senioridade maior, e de certa forma a gente tenta, né, prover dentro daquela equipe, de simular ali dentro, e ser as pessoas, os agentes mesmo, de proliferar o trabalho em equipe e a troca, né, a troca
conhecimento, e a gente sempre tem em mente aquela ideia de que todo mundo tem algo para ensinar. Então, é importante que a gente consiga fazer isso dentro da nossa equipe. Então, esse papel, né, compartilhando um pouquinho com vocês aqui antes da gente começar, de fato, o nosso conteúdo de hoje, gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho aí desse papel do Tech Lead aí dentro de uma organização, por exemplo, como é a Esquadra, tá bom? E assim, à medida que a gente for conversando, realmente, como o Marcos falou, né? O objetivo é a gente ter um bate-papo bem leve e trazer uma troca de experiências mesmo, né? Compartilhar com vocês aí um pouquinho da minha experiência. Eu tenho certeza que ao final aqui eu vou aprender bastante também com esse momento aqui de hoje, tá bom? Bom, então qual que vai ser a nossa organização da nossa fala de hoje, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Esquadra. A Esquadra, para quem já conhece a Esquadra e para quem ainda não conhece, a Esquadra tem passado nos últimos tempos por um processo de transformação também, né? A Esquadra modificou a sua forma de atuação, a sua forma de trabalho, passando também por esse movimento de transformação digital, tá bom? E assim, depois eu vou entrar no assunto específico técnico, né, que foi a curiosidade que trouxemos para a nossa fala de hoje também, que é sobre o Kafka, né, falarei também e citarei alguns cases que acho que é bem legal para a gente poder compartilhar, e ao final eu vou falar para vocês sobre os nossos programas de trainee, né, o nosso bootcamp que nós fizemos esse primeiro semestre ontem, essa semana, né, foi o encerramento do nosso bootcamp aí da Esquadra. Eu participo do comitê de organização, né? Eu gosto bastante de trabalhar com essa iniciativa de capacitação, desenvolver as habilidades nas pessoas. Eu sou bastante ligada nessa parte, então eu não poderia ficar de fora desse processo, desse comitê aí, que é o bootcamp da Esquadra. Eu vou falar para vocês também sobre como foi essa experiência aí do primeiro, e aí o próximo, né? Já no segundo semestre nós vamos ter um próximo. Gostaria muito de compartilhar com vocês aí essa nossa iniciativa desse programa, que é feito com todo carinho mesmo, tá bom? Vamos lá, então, começando a falar sobre a Esquadra, né? Agora o Grupo Esquadra. Por que experiência digital exige profundidade, colaboração e entrega unificada? Com esse passar do tempo, a Esquadra foi percebendo que precisaria estar, né, se desenvolvendo em alguns outros aspectos, até mesmo para poder encarar de uma forma maior, né, esse processo de transformação digital tão necessário aí nas organizações, né? Então, assim, nos últimos anos, a Esquadra se tornou o Grupo Esquadra, fazendo as aquisições dessas outras empresas, como que estão aqui, que eu vou citar para vocês. A ARC, né, que a ARC é uma empresa de desenvolvimento, né, então ela foi uma empresa que teve a aquisição do Grupo Esquadra, tratando do processo de cultura da empresa. Então, a Esquadra hoje, o Grupo Esquadra, ela tem uma empresa específica que cuida dessa parte do desenvolvimento da cultura, de colocar a empresa de acordo com aquilo que são os desejos, né? Do que a empresa acredita, quais são os valores de verdade daquela empresa, pensando principalmente nas pessoas. A ideia é que a gente consiga dar cada vez mais protagonismo para essas pessoas, pensando em onde ela se encaixa melhor, qual que é o papel que seria mais interessante para aquela pessoa, pensando não somente nas suas hard skills, mas também nas suas soft skills, né? Então, isso dá uma valorização muito mais, né, muito maior, vamos dizer assim, para as pessoas conseguir fazer aquilo que ela, né, gostaria, e com certeza vai ser aquilo que ela vai fazer de melhor. Então, temos empresa focada nesse trabalho aí de cultural, de entender as pessoas. Eu vou falar para vocês um pouquinho também sobre a ideia de comunidades que nós temos hoje, que é uma coisa muito legal também, onde com essa ideia de comunidades, a gente conseguiu fazer nesse primeiro semestre esse nosso bootcamp de uma forma muito diferente do que eu já participo já há mais tempo de umas outras iniciativas, mas dessa vez eu realmente fiquei super feliz, super lisonjeada com a forma que a gente conseguiu levar esse programa para as pessoas. Eu vou falar, como eu falei, um pouquinho mais sobre esse programa antes da gente finalizar a nossa conversa de hoje. Então, tem toda uma iniciativa de ampliar mesmo isso tudo. Então, com essa forma de trabalho, delegando e separando, né, segregando e, ao final, também juntando as forças, né, fez com que a gente conseguisse fazer isso com a parceria de todo mundo, né? Então, temos também a AW pensando em estratégia, a Grenar, né, em design,
a Just Digital em interação e a Scalena, que foi a última, né, pensando em apps, pensando nas APIs. E a Esquadra Digital, pensando em escalabilidade, que é o assunto que eu trouxe para a gente hoje, quando a gente pensa em escalar, em pensar em dados de uma forma muito mais estratégica e maior, que aí eu trouxe a proposta da gente falar um pouquinho sobre o Kafka, tá bom? Alguns de nossos clientes, trouxe também para vocês conhecerem, né? Alguns dos clientes que a gente atua. Quando eu falo a Esquadra agora, já falando no grupo, né? Tem clientes aqui que vieram decorrentes da própria Scalena ou até mesmo da Just, como por exemplo a Danone, a Havaianas, CIA, que são players que a Esquadra, no grupo, né? E que a Just já atuava com essa ideia forte de apps, de portal, né? E os outros clientes que nós temos também aqui, que temos diversos tipos de atuação, seja de projetos, seja de alocação, seja alocação de squad, né? Então, temos várias formas de atuação aí e oportunidades aí no Grupo Esquadra. Alguns clientes que ajudamos a transformar. Temos um mindset, né? Como eu falei agora, a nossa ideia é levar a experiência do cliente a sério. A gente faz uma imersão na vida do cliente, né? Entender aquele cliente de acordo com a sua necessidade. Então, temos um problema de negócio, temos essa parte que entra toda a parte de design thinking, de business strategy, data, ou seja, é aquele momento de entender aquele cliente, as suas dores, né? Que é um termo que a gente usa bastante. E aí, como que de fato a gente pode estar agregando valor e entender a experiência de fato daquele cliente, né? Depois tem a cocriação e depois, para chegar àquela entrega de valor, tem algumas formas de trabalho que a gente utiliza, que é através do Business Agile, o Lean Agile e a Automation, né, a automação. Então, ou seja, todo esse processo aqui, ele vai ser realizado de acordo com a característica daquele nosso cliente que a gente está entendendo, que a gente está aprendendo a ver o que de fato a gente pode fazer para poder estar mudando ou melhorando mesmo, de fato, a experiência daquele cliente conosco e, de fato, ao final, a experiência do usuário. Como que fazemos isso, né? Então, como que é esse trabalho? Temos uma jornada realmente ágil, com foco em resultado. Então, temos vários sprints, né, de acordo com as características de cada cliente. Vai ser o tempo desse sprint, hora 15 dias mesmo, como um Scrum tradicional, hora de outras formas, né? Mas, de fato, a ideia é que a gente implementa isso vivendo, né, vivenciando o dia a dia daquele cliente, né, de uma forma bem específica, né? Então, ou seja, uma jornada realmente ágil com foco em resultado. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar para a gente poder não esquecer, né? Ser ágil não é fazer correndo, né? Ser ágil é entregar valor realmente ao que de fato gera valor, né? Então, a gente nunca confundir ser ágil com fazer nada correndo. Ser ágil é realmente entregar valor, né? Então, será que aquilo que eu estou fazendo realmente está entregando valor, né? Então, é sempre pensar dessa forma. Bom, é a transformação de negócio, né? Eu falei um pouquinho ali daquela parte inicial, vou só passar aqui também para a gente, com uma curiosidade para vocês, eu vou falar aqui de uma forma mais rapidinha para a gente poder já entrar no nosso conteúdo, né? Como eu falei, a parte de cultura, que está lá com a ARC, com a empresa ARC que eu falei para vocês, aqui, temos negócios digitais que vivem uma cultura ágil. Esse trabalho que eu falei, essa ideia que eu falei para vocês aqui, de ser ágil, tem que entregar valor, né? Não necessariamente é correndo, é dessa forma ou de outra. A ARC, ela faz um trabalho com todos os nossos squads, com todo mundo, um trabalho bem próximo, de proliferar isso mesmo, né? Para a empresa conseguir, né? Empresa grande, ela conseguir fazer com que todo mundo, né? A gente brinca que está na veia, né? Colocar na veia, todo mundo sentir de fato o propósito e entender qual que é o propósito que a gente tem, né? Qual que é a ideia, o propósito realmente. A parte de estratégia, iniciativas conectadas aos direcionadores do negócio. Design, experiências feitas de pessoas para pessoas. Esse aqui é uma coisa que eu gosto muito, pessoas para pessoas, né?
Experiências feitas de pessoas para pessoas. É sentir realmente a dor, né, daquela pessoa. Realmente, o que é que está acontecendo, o que pode ser, de fato, melhorado, né? Code, touch points do cliente. Essa parte também é legal, porque quando a gente consegue ver e entender o que realmente acontece naquele cliente de uma forma muito particular, a gente consegue ter soluções, às vezes, aplicar soluções que podem ser parecidas, mas, ou seja, aquele cliente vai ter aquilo que está mais propício para ele. Ou seja, a gente consegue vivenciar a vida do cliente de uma forma mais interessante, né? E depois, por fim, a conexão e a automação, que aqui nesse momento a gente já consegue ver o que a gente pode utilizar em termos de APIs, de DevOps, por exemplo, que em termos de tecnologia e automação a gente vai aplicar de fato, né? E ao final, o run, que é a própria execução, né? Que é a hora de engajar, escalar e evoluir como o digital deve ser, como o digital deve ser. Ou seja, engajar, escalar, né, proliferar isso para todo mundo e evoluir como o digital deve ser. Aqui tem algumas dos parceiros também, que são parceiros aí da Esquadra para acelerar. Temos a operação, o Dynatrace, para bot tem um parceiro que é a Take, para DX, né, na verdade, DXP, na verdade, que é o Think Ahead. Commerce também, a gente tem algumas coisas de commerce, por exemplo, com Magento, Vtex e com os apps, né, as APIs com Crunch, tá bom? Então, esses aqui trouxe só uma curiosidade para vocês verem também alguns dos parceiros. Beleza, pessoal? Isso foi só um overview rapidinho que eu trouxe para vocês, só para quem não conhece, conhecer um pouquinho mais da Esquadra, desse processo de transformação, né, de transformação digital, de mudança mesmo da empresa, que a empresa está passando, está sendo muito legal participar disso, né? Eu, por exemplo, que comecei lá atrás, né, há 11 anos atrás, então está sendo muito legal ver esse movimento de mudança muito focado nas pessoas, que é uma coisa que eu acredito muito também. Então, nesse momento, eu diria que o meu propósito de vida também está bem alinhado com o propósito da Esquadra. Então, é uma coisa bem interessante para a gente. Eu diria que me sinto confortável hoje pensando dessa forma, né? O propósito de vida associado com o propósito da empresa, que é realmente essa questão do desenvolvimento das pessoas, tá bom? Bom, legal, então ótimo, né? Falei. E aí, né? Chegou a hora de a gente falar sobre o Kafka, né? Imagino que vocês, né, quem não ouviu falar, pode ser que esteja curioso para poder entender um pouquinho do que é o Kafka. Então, por que será que eu devo optar ou não por usar o Kafka ou uma estratégia de mensageria já utilizada, mais comum, ou poderia fazer integração utilizando banco de dados ou de algum outro tipo. Então, por que deveríamos optar pelo Kafka? Então, por que seria interessante utilizar o Kafka? E ainda mais, por que eu coloquei, né, no título da nossa apresentação integração entre sistemas em minutos, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui no nosso bate-papo. Espero que a gente consiga entender ao final o porquê, né? Responder, vamos dizer assim, essas perguntinhas todas que eu mesmo fiz para a gente, tá bom? Depois aqui da nossa fala, tá? Volume de informações. O mundo tem gerado um volume cada vez maior de informações. O cenário comum é que estes dados, uma vez gerados, precisam ser transportados por diversas aplicações. Bom, o que essa frasezinha aqui nos diz? Nós temos acompanhado, né, já tem um tempo, na verdade, essa questão, né, com o advento lá do Big Data, ou seja, um volume imenso de informação, de dados, a gente cada vez mais tem mais acesso à informação e, de certa forma, isso está mais próximo da gente, com os dispositivos móveis, com a facilidade mesmo, né? Hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme de chegar, a informação ela chega para a gente, não é isso? Tá bom, então beleza, isso aí é o que a gente vive hoje. Tá, mas pensando nisso, a gente consegue perceber o seguinte, já que a gente tem muito mais informação, né, para todos os lados, vamos dizer assim mesmo, essas informações, elas precisam trafegar entre aplicações, às vezes aplicações novas que estão sendo construídas, ou até mesmo aplicações que já existem, né? Muitas das vezes a gente precisa desenvolver aplicações que vão comunicar com o legado ou com uma aplicação que esteja sendo desenvolvida por uma outra empresa. Nesse estudo de caso do Kafka, por exemplo, que é o que eu estou trabalhando agora, atualmente,
Para vocês terem uma ideia, a gente trabalha para um cliente específico. Eu vou dar uma pista, eu duvido que alguém vai descobrir qual cliente que é. É uma drogaria que você vai numa esquina e vai em outra, em Belo Horizonte, você encontra essa drogaria. Uma chance de descobrir quem vai ser. Difícil, né? Não. Eu não falei quem era, né? Ô, Rafa, agora, do jeito que tá, eu não sei nem se precisa mais atravessar a rua. Elas estão quase um do lado da outra. Pois é, tá vendo? Eu nem precisa falar quem é esse cliente aí que a gente está trabalhando. Pois é, mas olha para você ver que, para vocês verem que interessante. A gente tem esse cliente aí que ele tem todo um setor, né, de TI. Tem os arquitetos que trabalham lá com a gente, e a gente, né, nós, na Esquadra, né, participa desse projeto que a gente está trabalhando agora. Tem mais outras 2 empresas trabalhando em sistemas, e a gente precisa se comunicar, né, com que uma outra empresa está fazendo, que a outra empresa está fazendo, que a gente está fazendo. Então, a gente tem que se comunicar de alguma forma, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente, né? E assim, como tem muito mais informação, né? Ou seja, o tráfego de dados de informações aí entre esses sistemas é gigante, né? Então, esse é uma das questões que fizeram que esse cliente, né, optasse por utilizar a tecnologia Kafka para poder fazer esse trabalho de tratamento mesmo de dados. Eu não vou colocar só de mensageria, não, porque não é só mensageria, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente nunca deve colocar o Kafka. Quando a gente fala de Kafka só de mensageria, a gente tira todo o potencial que o Kafka é muito maior que isso, tá? Então, vou sempre falando um pouquinho sobre isso, e depois, quando vocês tiverem curiosidade, nosso tempinho é curto, né? Eu trouxe um resumo, claro, para a gente poder falar. E depois, e a ideia também, eu acho que é depois expandir, né? Vocês para poderem estudar mais, pesquisar mais, ter curiosidade mesmo de saber o que é e mais coisas aí sobre o Kafka, tá bom? Então, eu trouxe uns exemplos também, que tem até a ver com esse meu cenário que eu tenho trabalhado mais, que é, por exemplo, a compra de cartão de crédito, uma compra que é via boleto. Aí eu trouxe um outro cenário aqui também, que poderia ser um empréstimo bancário, né? Ou seja, cada aplicação, ela deve ser responsável pela implementação das regras de negócio e apenas isso. Uma aplicação, ela não deveria se preocupar com a entrega ou captura de dados. Fica muito difícil se a aplicação que é responsável por validação de crédito ou de captura de cartão de crédito ou de boleto, ela tem que se preocupar com o tráfego de dados, né? Porque isso não é o negócio fim dela. Não deveria ser o que ela deveria se preocupar, né? A empresa que valida cartão de crédito, ela tem que validar cartão de crédito. Ela recebe alguns dados aí que ela pede para receber, deve validar, por exemplo, se aquele cliente está apto para poder comprar com cartão de crédito. Dando um exemplo, tá? Então, isso seria a responsabilidade dela. Só ela não tem que controlar, né, todo esse tráfego de informações aí, não é o que ela deveria fazer, né? Então, essa reflexão que eu trouxe aqui no início é só para a gente poder pensar o seguinte: então, por que nós chegamos, né, no Kafka, né? Porque exatamente por isso. Porque foi pensado que poderia ser interessante ter uma solução em que ela poderia ir além um pouquinho, né? Ela poderia trabalhar não só com a ideia inicial de mensageria, que é a comunicação, né? Mas ter um trabalho aí maior para poder garantir que, vamos dizer assim, garantir segurança, facilidade e uma rapidez também, porque é claro que a gente precisa de rapidez também aí nessa comunicação entre sistemas, tá? Então, o que é o Kafka? O Kafka é da Apache, o Apache Kafka foi desenvolvido para processar fluxos de dados provenientes de diversas fontes, bem como para entregá-los a vários clientes. Tá, o que quer dizer essa frasezinha para a gente? Ou seja, é isso mesmo que eu falei. Eu falei que tem, por exemplo, eu tenho uma aplicação, por exemplo, que ela faz validação de crédito. Eu tenho uma outra aplicação, por exemplo, que ela faz geração de boleto. Eu tenho uma outra, por exemplo, que ela faz baixa de estoque, pegando muito no exemplo lá que a minha vivência é maior, que eu vou compartilhar com vocês. Tem uma que faz baixa de estoque, uma aplicação que faz pedido de transferência, quando eu preciso fazer uma troca, porque é uma coisa que eu até aprendi também.
Quando você quer fazer uma troca, tem diferença de quando você vai fazer uma troca na loja e você vai lá fisicamente fazer a troca na loja e depois e você quer fazer essa troca e aquele produto que você está trocando, você levou aquele para você trocar e ali você vai já trocar, já pegar lá o que você quer ou pegar o dinheiro, a forma que for a troca. Tem diferença porque às vezes se a compra você fez pelo e-commerce, essa coisa que você vai devolver, ela primeiro vai para um centro de distribuição. Então, olha só, tem que ter a baixa de estoque no CD primeiro, para depois aquele item ir para uma outra loja, que às vezes foi selecionado para ir. Então, nesse processinho aí, eu vou mostrar para vocês um diagrama, a gente tem integrações com umas 7, 8 APIs diferentes. E esse processo, ele tem comunicação. Eu preciso sair de um lugar, mandar essa informação para essa outra API, para esse outro sistema, né? Eu tenho que comunicar de alguma forma. Isso vai trafegar na rede de alguma forma, esse fluxo de dados. Por isso que a gente fala aqui, ó, o Apache Kafka é uma plataforma de stream, de fluxo de dados, de alto throughput, que desacopla os produtores de dados dos consumidores. Nele, as mensagens são organizadas em tópicos, que a gente vai falar sobre isso aqui também. Os tópicos são divididos em partições e as partições são replicadas entre os nós denominados brokers. O que quer dizer esse monte de coisa aqui que eu falei, né, de informação, vamos dizer assim? De uma forma mais simplificada, o que é isso? Bom, essa minha API, por exemplo, que está enviando a informação, por exemplo, fazendo uma integração com o SAP, né? Eu quero mandar alguma coisa para o SAP gerar uma nota fiscal de compra, por exemplo. Então, chegou um pedido, eu mando para o SAP. Ô, SAP, gera uma nota fiscal para mim. Esse processo no SAP, ele demora, às vezes, em média, ele demora um pouquinho. Para a gente na computação, demorar 1 minuto é muita coisa. Ele demora em 1, 2 minutos esse processo. Não faz sentido a aplicação aqui, ela ficar esperando esse retorno, né? Esse processo, ele precisa ser assíncrono. E o que é isso, então, assíncrono? Eu preciso mandar o SAP, gera a minha nota para mim aí, né? E eu preciso seguir minha vida, continuar fazendo outras coisas. Só que o SAP, ele precisa me avisar quando a nota está pronta para me seguir o fluxo daquele pedido, né? Então, essa solução, né, utilizando o Kafka, por que é interessante utilizar o Kafka aí? Primeiro, porque o throughput é alto. A gente tem um número de pedidos muito grande. Então, trafega informação aí nesse fluxo, que eu vou mostrar o desenho para vocês daqui a pouquinho, muito rápido. É muita coisa, é muito fluxo, o fluxo de dados é intenso. Então, por que é interessante usar o Kafka? Porque o Kafka, ele consegue, olha só que legal essa ideia dele, ele consegue, eu fiz uma postagem de uma mensagem numa fila do Kafka, por exemplo, né? Ou seja, eu falei assim, gera para mim o SAP, a minha nota fiscal de compra, né? Aí o que o SAP vai fazer? Ele vai lá, vai pegar nessa fila do Kafka, na fila, e vai pegar, vou começar a processar. Então, assim, eu aviso para ele. Eu não sei se vocês já viram, quem não viu, depois pode estudar um pouquinho, que é legal essa parte, um padrão de projeto, que é o observable. A ideia do Kafka, ela é muito parecida, ela pega muito essa ideia desse padrão de projeto, que é o observable, que é aquela ideia de observar, né? Ou seja, você posta alguma coisa, tem um observador que vai ficar observando e depois vai agir em cima daquilo ali. É muito nessa linha, tá? Então, uma dica para vocês, depois para vocês entenderem até um pouquinho melhor essa ideia do Kafka, pesquisem um pouquinho sobre esse padrão para quem não conhece, tá? Esse padrão de projeto é muito legal também de se utilizar, de se conhecer um pouquinho melhor sobre ele, tá? Perdão, qual o nome do padrão que a senhora falou mesmo? Observer. Isso mesmo. Beleza, obrigado. Nada. Então tá, então vamos lá, continuando. Bom, então usar o Kafka é legal porque assim, essa ideia de você consegue um produtor. O que é um produtor de mensagem? Quem envia algo para ser processado. Então, quando eu peço para mando para uma fila de mensagem do Kafka, olha, eu quero que gere uma nota fiscal desse pedido, eu estou produzindo, eu estou colocando lá alguma coisa para ser consumida. Aí vai uma outra API, a API do SAP, por exemplo, vai lá, vai pegar daquela fila para poder consumir. E uma coisa legal que o Kafka faz, que o Kafka propõe, né, na verdade, que ele deixa fazer
porque ele tem essas ideias de tópicos, ele se divide em tópicos lá dentro, são tópicos específicos. Eu consigo dar nomes para os tópicos. Então, por exemplo, eu coloco, ó, esse tópico aqui é para poder enviar mensagem para o SAP. Esse outro tópico aqui é para enviar mensagem para outro lugar, ou esse tópico aqui é para enviar mensagem para o SAP, mas para um outro tipo de ação, outro tipo de negócio. A gente pode organizar em tópicos, por quê? Porque fica fácil o seguinte, eu consigo postar num tópico específico, e olha que interessante, essa mensagem ela consegue ser lida por mais de um consumidor. Eu consigo postar uma mensagem, nesse caso estou dando exemplo do SAP, mas eu poderia postar uma mensagem lá e não somente o SAP consumir, um outro consumidor consumir. Então o negócio fica um pouco mais flexível, né? E assim, não é uma situação assim, vocês devem estar pensando talvez, então quem consumiu aquela mensagem, ele tipo assim, tira ela de lá. Não, ela continua lá. Então ela pode ser consumida por N consumidores. Então eu posso produzir mensagens e consumir por N consumidores. Isso é uma coisa bem legal do Kafka também, tá bom? Então, por isso que a gente chama de broker, vocês vão ouvir falar quando vocês estiverem estudando, o brokers, ele faz isso, ele consegue fazer com que a gente consiga organizar aquele broker, na verdade, aquele interlocutor, né, aquele campo do meio. Eu vou mostrar aqui o desenho, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E ali dá para a gente postar as mensagens de típicos diferentes, tá? Então, aqui, ó, o Kafka é adequado para soluções com grande volume de dados, porque uma das suas características é a alta taxa de transferência. Aqui eu trouxe só um desenho rapidinho para vocês entenderem que é o seguinte, apesar de a gente falar bastante sobre essa parte do broker, que é a parte que é mais utilizada, o Kafka é um ecossistema, tá, pessoal? Eu até coloquei aqui, eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, ficou para baixo aqui, tem um linkzinho de onde eu peguei esse desenho, tem uma live falando exatamente de toda essa parte do Kafka, a live bem maior, né? Uma live de 2h30, então tem assunto bastante para poder falar sobre o Kafka, né? Mas eu gostaria de indicar para vocês, está aqui no cantinho, eu vou compartilhar com vocês. Não está dando para ver, mas eu vou compartilhar, que eu acho que é muito legal. Vocês vão conseguir ver muita coisa legal lá, tá bom? Mas vamos focar nessa questão do broker, porque é o que é mais utilizado e que eu acho que dá para a gente poder ter uma noção inicial de como que a gente trabalha com Kafka, tá bom? Aqui, ó, aqui tem essa questão do broker que eu falei para vocês, ou seja, eu tenho gente produzindo, né, aqui mensagem, produzindo coisas para serem processadas. A gente pode postar, tá vendo, um produtor, ele pode postar em mais de um tópico diferente, e tem aqui um consumidor que vai consumir o que está aqui dentro desse broker. Essa setinha, ela tá para cá, mas não é uma chamada daqui para cá, não. Ela dá esse entendimento, né, dá a sensação de que o tópico está chamando alguém, mas não é, não. Consumidor que consome as informações do tópico, tá bom? Sobre a arquitetura do Kafka. O Kafka tem sido usado por empresas grandes, por exemplo, como Netflix, o Spotify, o Uber, LinkedIn, o Twitter. Essa arquitetura é composta pelos produtores, os consumidores e pelo próprio cluster, que é esse broker aqui, tá? Que eu falei para vocês. O produtor é qualquer aplicação que publica mensagens no cluster, no broker, e o consumidor é qualquer aplicação que recebe essas mensagens do Kafka. Ou seja, quando essa mensagem está lá no Kafka, esse consumidor, né, pode consumir essas mensagens que estão lá, tá bom? O cluster Kafka é um conjunto de nós, vou voltar aqui só para vocês verem de novo, que é o broker aqui, ó, esse broker aqui. É um conjunto de nós que funciona como uma instância única de um serviço de mensagem tradicional. Um cluster Kafka é composto por vários brokers. Um broker é um servidor Kafka que recebe mensagens dos produtores e grava no disco. Cada broker gerencia uma lista de tópicos e cada tópico é dividido em diversas partições. Bom, pessoal, é legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão, que uma das diferenças também que vocês colocarem na web, foram pesquisar um pouquinho das diferenças, por exemplo, entre um sistema de mensageria, do MSMQ, por exemplo, normal, do Kafka, uma das coisas que vocês vão ver é isso. No caso do Kafka, a gente tem gravação em disco, a gente tem I/O. Então, quando a gente pensa assim, então um serviço de mensageria tradicional usa memória, e quando a gente pensa que, por exemplo, usando o Kafka, a gente vai ter I/O, dá um sustinho assim, falar, nossa, será que esse negócio é interessante mesmo?
Tá? E nessa live que eu vou dar a dica para vocês, lá explica direitinho e fala até um pouquinho mais de detalhes sobre essa questão de gravação em disco, com um pouquinho mais de particularidade. Vocês vão conseguir entender até um pouquinho melhor disso. Mas, assim, tem umas ideias de que fura algumas camadas para poder escrever em disco de uma forma muito mais simplista, tá? Que não é, às vezes, o que a gente pensa que pode ser muito complexo. Nesse caso, é bem interessante, sim. Tá bom? No Apache Kafka, as mensagens representam a unidade de dados, o registro do seu tópico. Um tópico é constituído de, no mínimo, uma partição e 0 ou mais réplicas seguidoras. As partições permitem que vários consumidores leiam um tópico em paralelo. Eu falei para vocês também, né? Aqui a gente tem a opção, né, de mais de um consumidor olhar para o tópico. Uma conclusão, vamos fechar então um pouquinho sobre essa ideia do conclusão sobre o Kafka, né? O Apache Kafka é uma plataforma de fluxo de dados distribuída, que pode ser usada como um sistema de mensagem do estilo Publish Subscribe, que tem a ver com o padrão de projeto que eu falei para vocês, né, do Observer, né? O Apache Kafka centraliza o recebimento e a entrega das mensagens ao consumidor final, garantindo uma alta taxa de transferência e confiabilidade. Por isso, tem sido utilizado para integração de sistemas com um grande volume de dados. Com todas essas vantagens, o Apache Kafka desponta, né, como uma ferramenta importante nessa nova era de análise de dados para ajudar a resolver o problema de complexidade da transferência de dados entre as aplicações. Trouxe aqui um desenho, não dá para ver direitinho o que quer dizer cada coisinha aqui, é só porque também não é esse o objetivo. O que eu queria mostrar mais para vocês é que essa é o case, né, da utilização do Kafka lá da drogaria, que eu falei para vocês, que aqui a gente tem exatamente todas essas integrações aqui, ó. Aqui dentro a gente tem o que a gente chama de orquestrador, né? E aqui é exatamente esse trabalho que a gente faz. Ó, a gente tem aqui um processo de comunicação. Cada caixinha laranja dessa aqui é uma integração com um sistema diferente. E aqui, durante todo esse processo, a gente utiliza as postagens e as leituras do Kafka. Então, aqui, ó, esse primeiro processo aqui já tem essa chamada para o Kafka. Então, chamou para o Kafka, seguiu para poder fazer algumas outras coisas, algumas outras tarefas. Aí, na hora que a gente recebe o retorno aqui, a gente segue, aí vai, chama mais um, tá vendo? Um processo totalmente assíncrono. Então, assim, e a volumetria aqui é grande, né? Então, se vocês estiverem se perguntando aí, por exemplo, então qual uma volumetria que é interessante, por exemplo, eu pensar em utilizar o Kafka? Eu diria que se a gente tiver uma volumetria de menos que 100 por dia, por exemplo, aí já não é indicado utilizar o Kafka. Não tem necessidade, né? Então, a gente pode utilizar alguma estratégia de mensageria mais tradicional. Mas se a gente tiver um throughput mais alto, uma volumetria muito maior, aí já dá para poder considerar e pensar no Kafka. Eu trouxe esse desenho só para vocês terem uma noçãozinha mesmo, tá? De como que é essa ideia de que todo esse processo aqui é assíncrono e tem a comunicação. Então, ele precisa ser assíncrono e se a gente tiver um serviço de mensageria que dá mais confiabilidade e a gente consegue fazer de uma forma mais rápida, é mais interessante. Bom, eu trouxe até uns cases aqui para falar, mas acho que não vai dar tempo. De outras coisas. Acho que a gente pode deixar isso aqui para uma próxima oportunidade. O objetivo da gente... Se você quiser passar assim rapidinho, acho que dá tempo. Aí a gente reserva os 10 minutos finais para as perguntas. Fechou, então. Vou falar 5 minutinhos dos cases, mais 5 minutinhos do programa do Bootcamp. Beleza? Beleza. Tá bom aqui, galera. Olha que legal. A gente tem alguns cases importantes lá da Esquadra que eu trouxe para vocês verem. Não tá nem a ver com o Kafka, não, mas eu trouxe que acho que é uma curiosidade legal. Nós implantamos um e-commerce da B2B e da B2C, da Odontoprev, onde em 5 meses a gente conseguiu triplicar as vendas, né, de planos odontológicos, ou seja, às vezes um simples case, né, pode fazer a diferença. Opa, passando mais alguns aqui, ó.
A plataforma do corretor também da Odontoprev. Então, eu queria mostrar para vocês que a gente tem soluções bem diversificadas, né? Tem, mesma forma que tem eu, nesse momento eu, por exemplo, estou trabalhando nesse projeto da drogaria que eu falei, tem, né? Eu já trabalhei em várias outras coisas, né? Então, a gente tem um ramo, um segmento bem diversificado. Um case de um portal do cliente também da Odontoprev, que é a plataforma integrada ao core, desacoplada com APIs, responsável por todo o relacionamento com o cliente da Odontoprev. O Shopping Iguatemi também, ó, a plataforma digital de experiência, para unificar a experiência de todos os sites do Shopping Iguatemi. O Marketplace do Iguatemi, maior plataforma de e-commerce de luxo do Brasil. O programa de benefícios do Iguatemi também foi feito pela gente. A nova experiência da Natura Brasil. A plataforma global da Havaianas, a experiência digital em mais de 147 países em vários idiomas. O GTO da Sul América, plataforma para os dentistas, com toda a gestão de guias de tratamento odontológicos. A transformação digital da Danone, né, foi um trabalho que foi feito legal também. Maturidade digital com times ágeis, reconstrução dos assets digitais e dos e-commerces. A nova experiência da Wizard também, redesign, plataforma com app, tablet, web para alunos e franqueados e professores, foi um trabalho realizado também. O Mundo Caixa, um programa de benefícios para consulta de pontos e troca de pontos. As tecnologias usadas foram apps de integração com LTM, apps de integração com Salesforce, Drupal mais Aqua. E depois, né, em breve vai ter essa experiência da Go, né? Ela está em breve porque ela está sendo feita ainda, né? Sites e mobile para nova experiência em todas as marcas da Go. O Marketplace das APIs da Claro. A plataforma digital global. Sky Sirius, experiência do cliente. O Oasis, né? Esse trabalho foi bem legal também, envolveu uma série de ferramentas, de frameworks bem interessantes para quem trabalha nesse nível de CIS mesmo, de ativação da Oi. Aqui tá falando um pouquinho sobre aquela questão da volumetria, né? Aqui dá para poder perceber como que esse trabalho foi interessante, pensando nessa concorrência toda que precisaria ter, com aprovisionamento automático. TeamFlex, o IoT da TIM mais Nokia, transformação digital na potencial, transformação digital full, englobando redesign, cultura de agilidade, reestruturação de toda a plataforma core e ponto de contato com o cliente. Pronto, isso aí. Agora eu vou falar pedindo do programa do Bootcamp também, tá, pessoal? Vou só compartilhar outra telinha aqui com vocês, só um instantinho. Prontinho. Então, falando um pouquinho sobre o programa de trainee, né, o Bootcamp que nós fizemos esse ano. Vamos falar aqui sobre ele. A ideia do propósito do programa é oferecer a capacitação para as pessoas, né, com base tecnológica, de conhecimento, para quem ainda não ingressou no mercado de trabalho ou que pretende fazer a transição de carreira, a contratação de novos trainees e a formação de tech coach de mentoria. Nesse processo, nesse trabalho que nós fizemos desse último bootcamp, nós pegamos todos esses players aqui, por isso que eu acho que a experiência foi muito legal, né? Foram 3 semanas de bootcamp, onde tivemos trilhas para .NET, trilhas para Angular, para Java, para requisitos, para mobile, para PHP.
E a ideia que foi legal do programa é porque era com a gente mesmo. Nós fomos facilitadores, eu fui um dos facilitadores também. A gente tinha aula ao vivo com a gente, né? A oportunidade de estar ali com a gente, conversando. Então, foi um período de imersão muito legal e que nessa semana, né, a gente finalizou, né, o programa. Nessa edição do programa, nós tivemos 830 inscritos, né, inicialmente. 100 pessoas estiveram com a gente durante esse processo, durante essas 3 semanas. Foi uma maratona bem bacana. Acho que foi interessante porque a gente, nós facilitadores, concorremos no nosso dia a dia com as nossas entregas dos projetos, mas a gente conseguiu fazer esse trabalho com todo carinho, né, para quem estava com a gente. Então, foi uma experiência... Eu, por exemplo, achei uma experiência muito gratificante, fiquei muito feliz com o resultado, né, com o fechamento dessa semana. E aí, falando para vocês, nós vamos ter mais, né? A ideia é a gente melhorar e conseguir avançar mais nesse programa. E em julho, a gente vai entrar em contato com vocês para poder passar as datas certinhas. Eu não trouxe porque a gente realmente não tem. A gente fechou essa semana o primeiro, estamos fazendo o processo de triagem para as contratações. Então, a gente vai lançar o próximo em julho. E aí, a gente conta com vocês. Gostaria muito de ver vocês participando com a gente, tá bom? Falando um pouquinho sobre o Bootcamp em si. A ideia, como eu falei, né? Fazer a dinâmica de imersão. A gente, nessas 3 semanas, tem toda uma imersão mesmo no contexto de trilhas básicas e de trilhas de acordo com a ideia de cada um, né? Nós fizemos uns formulários, durante o formulário de inscrição, as pessoas tiveram a oportunidade de falar um pouquinho sobre elas, qual que é a ideia, o que elas gostariam de fazer. Eu gostaria de experimentar a parte de front-end. Eu gostaria mais dessa parte de agilidade. Eu gostaria mais de requisitos. E aí a gente fez o trabalho de direcionar essas pessoas mais para as trilhas que elas gostariam mais de fazer, de participar. E aí, como eu falei, né, ao final tivemos essas trilhas aqui, né, que foram todas essas pessoas aqui que participaram com a gente, né, esses facilitadores, esses instrutores, durante esse período dessas 3 semanas, né? Então, é isso, pessoal, assim, né, tá no nosso finalzinho, né, que eu gostaria de falar. Nossa. Agora a gente pode bater um papinho, né? Pode sim. Não, Rafa, foi maravilhoso. Eu até fiz algumas atualizações em termos arquiteturais ali da integração dos sistemas. Achei muito bacana. Gente, então a gente tem aí uns minutinhos, sobrou aí 12 minutos aí para gente bater um papo aí. Opa, já estou vendo aqui que o colega aqui, o Ebert, mandou um complemento mais aí sobre o padrão de projeto, né? O Observer lá que a Rafa mandou, os meninos gostaram ali. Opa, já está chegando pergunta aí para a gente, da Júlia Moraes. De quanto em quanto tempo, né, ocorrem os bootcamps lá na Esquadra, né? Quando é que vai ser o próximo calendário, né? Sim, a gente vai, como eu falei, assim, esse ano a gente está lançando essa versão diferente. Foi a primeira vez que a gente fez esse formato de bootcamp, com 3 semanas, com essa imersão toda, foi muito legal. E a gente pretende lançar em julho, né? Porque agora a gente já estamos entrando em maio, junho, julho, segundo semestre, tá? A Júlia que falou, né? Legal, isso, exatamente. Aí, provavelmente a Rafa manda para a gente deve disparar para vocês aí, tá certo? Muito bacana. A Julinha é uma aluna bem especial. Quem sabe ela vai tentar e vai ingressar no time da Esquadra aí. Gente, mais perguntas aí? Deixa eu ver aqui. Temos mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Marcos. Opa, pode ficar à vontade, Eric. Tá com a palavra. Ô, Rafa, primeiramente parabenizar aí pela apresentação. Foi muito bacana aí, o Kafka aí, ele é bem interessante, essa parte obscura aí do back-end, né? Como que fica a questão de vocês aí da Esquadra, a questão da qualidade aí da área de teste, né? Os QAs, como que eles têm algum framework que eles usam, um processo de automação? Você tem alguma coisa que você pode me dizer? Bom, o processo de automação, eu sei assim que o pessoal gosta muito de utilizar algumas ferramentas de mercado mesmo, por exemplo. Eu sei que tem algumas coisas que eles utilizam bastante a parte mais para teste automatizado mesmo, pensando em Selenium. Eu já vi que é uma coisa que é bem utilizada. Tem o JMeter também, que é muito utilizado. Eu já vi muita gente utilizando o JMeter também para poder fazer teste automatizado. Mas realmente, teste automatizado é o que, né, essa parte de QA tem sido muito utilizado e assim, pedido mesmo, né?
E uma coisa legal que a gente colocou agora no Bootcamp, tá vendo como que a gente mesmo vai aprendendo? E, de certa forma, a gente vai aprendendo a fazer cada vez o nosso Bootcamp melhor. Nesse ano, a gente já teve a trilha de QA, que foi assim, e foi muito elogiada. Que legal, né? A gente vai aprendendo com isso. O pessoal adorou fazer trilha de QA. Foi aberto, assim, a gente fez assim, para quem queria as trilhas mais específicas, foi para mais específicas. Mas, assim, a gente deixou essas trilhas de agilidade, de QA, mais aberta para as pessoas conhecerem. E, assim, foi um sucesso. O pessoal adorou. Ah, legal, legal. Obrigado. Nada. Mas depois eu vou passar meu contato para vocês, aí a gente pode ir conversando melhor também sobre essa questão das ferramentas. Eu posso pegar com o pessoal de QA, que eles mais utilizam, né? Não. Obrigado. Nada. Obrigado pela pergunta aí, Eric. Mais alguém quer fazer uma pergunta aí para a Rafa? E aproveitem a oportunidade aí da integração aí da academia com o mercado. Boa noite, professor Marcos. Boa noite, Rafaela. Tudo jóia? Ei, tudo bem? Boa Não noite. é nenhuma pergunta, não. É mais um agradecimento mesmo. Que recentemente eu estou participando de um projeto que a gente está realmente usando Kafka com .NET, com React. E essa apresentação sua deu para colocar muitas ideias no lugar, viu? Foi de grande ajuda. Ah, que bom, fico feliz que eu tenho. É porque o tempinho é curtinho, a gente tenta. Às vezes eu fiquei pensando, nossa, será que eu estou falando muito rápido? Mas a gente tenta, né, colaborar um pouquinho. Eu fico feliz que tenha colaborado. Obrigada. Mas foi muito boa, obrigado, viu? Então, a gente agradece aí esses feedbacks de vocês. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente não traz a Rafa para fazer um mini curso, né? Para fazer uma fala, né? Mais demorada, né? Porque realmente o nosso tempo aqui ele é mais curto. Gente, mais alguém? Quem quiser também já pode abrir o microfone diretamente, fazer a pergunta para ela ou algum agradecimento. A gente ainda tem uns minutinhos. Pode sim, fica à vontade. Então, eu sou bem júnior ali, estou bem no início da faculdade, estou fazendo Internet das Coisas 1. Aí lá a gente aprende sobre o MQTT, né? Que ele também trabalha com essa mesma forma de comunicação, que é de tópico e de publicar e de receber o tópico, né? É a mesma forma. E é interessante ver que essa ideia é utilizada, né? Tipo, dessa maneira, né? Algo tão simples que é utilizado lá no protocolo MQTT é utilizado em sistemas super complexos, né? Tipo, tem essa relação mesmo aí? Quem falou mesmo? Foi o Eduardo. Desculpa, Eduardo não falei o Prestes. nome. Boa noite Eduardo. também. Eu fiquei nervoso, eu não falei nome, nada, não falei nada. Não tem problema não. É porque eu gosto de falar o nome. A gente já não vê ninguém direito, né? Não vai, né? Fico pensando assim, meu Deus. Mas aqui, muito legal a sua fala. Acho que é realmente isso uma coisa que eu gosto sempre de falar também, que é assim, é importante, igual você está começando, a faculdade toda, eu sempre falo assim, a gente precisa entender as coisas, entender o conceito, né? Entender como as coisas funcionam, entender mesmo, entender bem, porque depois facilita muito para a gente entender as frameworks, porque depois é assim, por exemplo, de diferente que tem dessa que você está aprendendo para o Kafka. Então, por que então o Kafka é utilizado para sistemas mais robustos? Olha só, é por causa, às vezes, do throughput. Às vezes ele faz a mesma coisa, mas ele consegue segurar a onda um pouquinho mais quando o volume de dados é muito maior. Mas a premissa, a forma de trabalho ela é a mesma, às vezes muito parecida. Né? Então, por isso que na faculdade a gente tem que dedicar o máximo, porque é importante a gente entender os conceitos das coisas para depois a gente conseguir até pesquisar, achar, encontrar alguma coisa quando a gente estiver pensando em alguma arquitetura, em alguma coisa. Beleza, obrigado. Valeu. Ô, Rafa, quando você falou do uso do Kafka para cima de 100, é 100, 100 ou 100 mil, 100... 100 mesmo. 100 mesmo, É 100 mesmo. É porque às vezes a gente pensa que uma coisa bem pequenininha, às vezes, né? Porque é assim, né? A gente às vezes quer usar, ó, vou usar o Kafka, e às vezes não é o Kafka que eu tenho que preciso usar naquele momento, né? Tem que pensar muito nisso. O trabalho usa o Kafka também. A gente lida, dependendo do pico, com 20 mil requisições hora. Aí, é muito legal, né? Ele é porreta mesmo, 4 pods ali, dá conta da vazão. É muito legal. O Kafka, o processo é extrair do monolito e colocar uma coisa em microserviços. É bem bacana mesmo. E assim, eu sou suspeito, porque eu gosto muito de trabalhar com back-end, né? Eu não tenho muita manha do front-end, mas assim, back-end eu gosto bastante.
tá sendo meio que um desafio para mim, porque eu tô bem recente também. E eu sempre mexi com front, sempre mexi com aplicação. Eu sou QA, eu trabalho com teste. Aí eu sempre testei a aplicação. Aí agora que eu fui movido para essa parte de back, então no começo eu fiquei bem perdido. Ainda estou perdido, mas é bem legal e é bem hardcore, viu? Sim, mas assim, não se preocupe com isso, porque assim, eu estava perdida também nesse projeto quando eu entrei agora. Fique tranquilo, a gente está sempre perdido. Porque assim, a nossa área é muito dinâmica, assim. Então, assim, a gente sempre. Mas isso que estimula a gente também, né? A aprender, a estar sempre entendendo coisa nova, falando de coisa nova. E aí eu estimulo vocês também a participarem, fazerem. Sobre falar, né? Sobre alguma coisa, eu era muito tímida. Nossa, muito. Eu fico pensando, quem diria eu falando aqui sobre alguma coisa, porque eu era muito tímida, tinha vergonha, mas assim, acho que é uma coisa que eu gosto de compartilhar também, porque para isso, a gente sempre tem alguma coisa que a gente tem a ensinar. Pensar nisso. Gente, adorei, porque de tira dúvidas, a gente já fez troca de experiências aqui, né? O Eric trouxe uma vivência lá do cenário da empresa dele, eu acho que foi muito produtivo. Bom, e agora a gente realmente chega ao nosso fim. Eu trago novamente, Rafa, foi 10, foi muito top. Não, a sua calma de explicar é muito bacana. Eu acho que a gente tem que pensar numa segunda vinda sua com o tempo mais dilatado para poder a gente entrar, talvez num hands-on ou alguma coisa para mostrar a galera uma coisa prática. Eu acho que vai ser muito bacana. Assim, em nome do Instituto de Ciências Exatas e Informática, queria te agradecer assim, demais. E a Esquadra também, né, de fazer essa ponte. Que a gente sempre faz muitas ações com a Esquadra, mas foi a primeira vez que eu me conectei com você, né? Então eu tenho que agradecer também a Renata, né, por ter me apresentado você. E numa próxima oportunidade, sem dúvida, você tá junto com a gente aí, tá? Combinado. Pode contar comigo. Foi um prazer também, tá, gente? Um abraço para todo mundo. Gente, muito obrigado então a todos. Uma boa aula aí de quarta-feira para vocês. Lembrando que essa gravação vai estar disponível a partir de amanhã, já lá no site do ICEI Talks aí, tá? A gente agradece mais uma vez. Uma boa noite a todos e até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.